Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Obviamente a negociação pode ter chegado ao fim, mas eu quero trazer mais algumas análises envolvendo o que está acontecendo depois, né? O fallout, digamos assim, dessa negociação da Netflix com a Warner e agora consequentemente com a Paramount, porque o David Zaslav acabou de falar numa town hall lá para os funcionários, conversou com todos os funcionários da empresa e eu queria trazer o que foi falado aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F. Obviamente, o David Zaslav, vocês sabem, ele é o CEO da Warner Bros. Discovery, ele era o CEO da Discovery, então ele conseguiu chegar ao topo, né? Ele vai se tornar agora, com certeza, um grande bilionário com essa negociação com a Paramount. E ele falou a respeito, né, do que aconteceu, que a mudança de uma empresa para outra foi muito rápida. Ele, inclusive, usou a palavra whiplash, que é quando você tem aquela força G muito forte, você fica até meio tonto. E ele admitiu, né, para os funcionários que essa foi a sensação, inclusive da própria diretoria, porque eles passaram meses falando que a Netflix era a melhor parceira, que a Netflix seria o futuro e etc., que a empresa seria, né, os próximos 100 anos de história, digamos assim, até que, do dia para a noite, né, até numa sincronia meio suspeita, a Warner mudou de posição e o Ted Sarandos foi numa reunião lá na Casa Branca que não foi com o Trump. Hoje já foi noticiado que a reunião não foi com o Donald Trump, foi com membros ali do governo, digamos assim, mas ao mesmo tempo eles pularam fora do acordo. Então eu acredito que um empurrão bem forte dos órgãos regulatórios tenha acontecido, como a gente já vinha vendo, né, anteriormente, eu já tinha abordado aqui no canal, que o Departamento da Justiça, né, o DOJ, já tinha falado por baixo do pano que aprovaria a Paramount e que não aprovaria, ou pelo menos que tentaria não aprovar a situação ali da Netflix. Teve toda a situação envolvendo o Senado lá nos Estados Unidos, o Congresso, né, que eles tiveram que ir lá falar, o Ted Sarandos foi lá falar com o Congresso. Então essa mudança bem abrupta foi sentida também pelos funcionários. Muitos funcionários não ficaram tão satisfeitos assim com a compra, o que já era meio óbvio, por se tratar de uma fusão horizontal, digamos assim, de duas empresas que hoje atingem o mesmo ramo, né? Então, obviamente, as demissões vão ser maiores e é óbvio que os funcionários vão temer mais, né, a negociação com a Paramount do que a negociação com a Netflix. E vazou um áudio, né, do David Zaslav com a Business Insider. Na verdade, vazou o áudio através da Business Insider, né, ó, como vocês podem ver. Áudio vazado, o CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, diz aos funcionários que o acordo com a Paramount parecia um chicote, né? Eles usam o termo chicote para traduzir whiplash, que seria justamente, né, essa mudança bem abrupta. O CEO da Warner discursou para os funcionários durante uma reunião pública na manhã de sexta-feira. A Netflix era o pretendente preferido da Warner Bros. Antes da gigante do streaming desistir na quinta-feira. Estamos nos orientando, disse Zaslav. E eu já vou avançar para uma narrativa que eu tô vendo por aí, que eu particularmente acho ridícula. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, né, ó. Depois eu vou abordar o que ele tá falando mais acima, mas ele tá batendo bastante na tecla, não só ele, como muitas pessoas aí nos bastidores estão batendo na tecla. Não sei se vou encontrar aqui, mas eu tô vendo muita gente falando que a Paramount e a Warner juntas vão conseguir peitar, né, vão conseguir fazer frente às gigantes da tecnologia como Apple, Amazon e Netflix. E eu acho que essa afirmação não poderia ser mais errada, justamente porque as duas empresas agora pertencem a uma gigante de tecnologia. Então a Oracle, que é literalmente, né, a maior acionista, digamos assim, porque o Larry Ellison, toda a fortuna dele vem da Oracle. Como que ele tá falando que a Warner e a Paramount juntas vão fazer frente, porque é a antiga Hollywood brigando com essas gigantes? Pô, eles também são um dos gigantes da tecnologia, né? Possivelmente um dos mais ricos, né? O Larry Ellison já foi a pessoa mais rica do mundo no ano passado. Então, eu acho que essa narrativa que eles estão tentando criar, que eles são os coitadinhos que vão brigar contra as gigantes da tecnologia,
não faz o menor sentido porque eles estão totalmente dentro desse grupo. E ele falou aqui, juntos podemos ser uma grande empresa, disse Zaslav na ligação, cuja gravação foi obtida pelo Business Insider. Não é fácil, mas estamos ficando maiores e mais fortes e vocês são a inveja de todos neste negócio. Novamente, não sei se eles são a inveja de todos, a Warner é sim uma grande empresa, mas não era todo mundo que estava disputando a Warner, né? A Disney não entrou, a Amazon só botou o pezinho ali, mas não participou, a Apple nem demonstrou muito interesse. Então não diria que a Warner é a inveja de todo mundo, é óbvio que eles têm muitas propriedades invejáveis, mas eu não diria que foi, né, uma disputa que muitas empresas participaram, foi basicamente uma disputa de 3 empresas, só que a Comcast caiu fora de forma bem rápida, então foi mais uma disputa entre essas duas gigantes, né, a Netflix e a Skydance Paramount. E uma coisa que está levando muitas pessoas a falarem que, pô, eles estão planejando isso desde o começo, eles não vão fechar com nenhuma das duas, é uma frase que o David Zaslav falou, mas que eu acho que é mais para reconfortar os funcionários. Ele falou, o acordo pode não ser fechado, disse Zaslav, se não fechar, receberemos 7 bilhões e voltaremos ao trabalho, referindo-se à taxa de separação que a Paramount concordou em pagar se o acordo não obtiver aprovação regulatória, mas com certeza ele sabe que vai ter aprovação regulatória, né? O Larry Ellison e o Donald Trump são muito próximos, talvez eles não consigam aprovação muito fácil em alguns países da Europa, primeiro pela antipatia que muitos países da Europa sentem com relação ao Donald Trump e por causa de canais de televisão e direitos esportivos, porque lá na Europa os direitos esportivos são bem radicais, principalmente por causa do futebol. Então existe a possibilidade, né, deles enfrentarem algum tipo de dificuldade por lá. Um porta-voz da Casa Branca disse ao Business Insider na semana passada que o presidente tinha ótimos relacionamentos com todas as partes nesta potencial transação e permanece neutro neste processo, sem preferência pela Netflix ou Paramount, mas isso a gente já sabe, era abertamente conhecido que eles tinham uma clara preferência pela Paramount, seja por tudo que o Trump falou, por tudo que os apoiadores do Trump falaram, né, a base, digamos assim, do Trump claramente declarou apoio à Paramount. E agora resta a gente ver se isso que os funcionários falaram vai acontecer, ó. Na semana passada, o conselho da Warner Bros. Discovery disse aos seus acionistas que poderia acontecer um êxodo de funcionários se aceitasse o acordo da Paramount, citando os 6 bilhões em economia de custos que a empresa de Ellison planejava alcançar. A Netflix disse que planejava economizar 2 bilhões a 3 com seu acordo, só que o Ted Sarandos falou, inclusive, numa entrevista que ele ouviu pessoas de dentro ali da empresa dizendo que, na verdade, eles pretendiam economizar acima dos 10 bilhões, que o número de 6 bilhões foi um número conservador e que eles pretendem ser mais agressivos ainda nessa economia. Mas é óbvio que o David Zaslav não abordou nada disso mais a fundo, né? O David Zaslav não foi a fundo para falar a respeito disso. E a respeito da CNN, lembrando que tudo aqui foi um áudio vazado, então não dá pra gente saber exatamente qual foi o contexto, né? Ó, a respeito da CNN, o David Zaslav falou que a CNN teria a oportunidade de trabalhar com a CBS News nesse acordo, embora não tenha dado mais informações, né, não está claro como uma fusão afetaria a CNN. A Warner Bros. Discovery não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A Paramount também não respondeu, e na ligação o Zaslav elogiou o trabalho recente da CNN, cobrindo as ações do ICE lá no estado de Minnesota, dizendo que os jornalistas da CNN tiveram um enorme impacto em todos na América e influenciaram o que aconteceu em Minneapolis. Essa é uma questão que, se vocês quiserem, eu abordo um pouco mais a fundo, a questão do programa 60 Minutos, né, do CBS News e etc., que é uma controvérsia por si só, né, muito grande, que eu não vou abordar no vídeo de hoje. E um fato bem importante que não dá pra gente deixar de analisar no vídeo de hoje é que a Netflix, ela não só voltou a subir, como ela voltou para o seu patamar, pelo menos ela voltou para casa dos 400 bilhões de dólares. Eu tinha feito um vídeo alguns dias atrás e a Netflix estava com 320, 330 bilhões de dólares. Agora, em 2 dias, ela não só disparou, como ela disparou de 330, 340 bilhões para 408 bilhões de dólares, como vocês podem ver aqui. Então, realmente, a empresa foi
ali ó, de 73 dólares por ação para 95 dólares por ação. É óbvio que agora vai estabilizar, porque ela voltou pelo menos para um patamar antigo, né? Vamos olhar em 5 anos, ela ainda não retornou para o seu topo, mas talvez ela não retorne, mas pelo menos ela subiu para um patamar bem mais aceitável, né? Porque a empresa que chegou a valer 500 bilhões estava próxima de cair abaixo dos 300, agora ela retornou. E por que isso? Não é porque isso foi uma vitória para a Netflix, nem nada nesse sentido, e sim porque muitos dos acionistas não estavam tão satisfeitos assim com essa possível compra da Warner, porque seria muito valor investido, muitas dívidas e etc. Então isso acabou revertendo as ações da empresa. A Warner deu uma caída e a Paramount Skydance cresceu ainda mais, só que vale a gente lembrar que as ações da Paramount Skydance, elas têm um valor muito baixo, então a flutuação é muito menor em termos de quantidade, e agora a gente nem sabe o que vai acontecer com as ações, né, porque eles vão absorver uma empresa muito maior. O que vai acontecer com esse valor, né, de 12 bilhões de dólares, que é o market cap hoje da Paramount Skydance? O que vai acontecer quando se transformar em Paramount Warner Skydance e assim por diante? Com certeza o valor das ações vai variar, e vai variar muito. Então, essas flutuações, até que isso aconteça, eu acho que não são tão relevantes assim. E continuando, né, essa situação do David Zaslav, ele falou o seguinte: David Zaslav, da Warner Bros., deseja boa sorte à Netflix, mal posso esperar para começar a trabalhar com a Paramount. Então foi aquele famoso tapinha nas costas falando, bom jogo, né, digamos assim, agora cai fora que eu vou conversar com a Paramount, que agora o negócio mudou, o que leva muitas pessoas a especularem que o David Zaslav e o David Ellison, provavelmente o acordo entre eles era muito mais certo do que muitas pessoas imaginavam, provavelmente por causa, né, de toda a situação regulatória. E o site Deadline entrevistou, né, alguns funcionários, óbvio que não publicamente, eles não revelaram os nomes, né, digamos assim, mas alguns deram a opinião. O clima está muito ruim, disse um funcionário compartilhando uma decepção generalizada entre as bases com o resultado. Somos a inveja de toda a indústria, né, foi a primeira frase que o David Zaslav falou. Um funcionário chamou a performance do trio de tênue e tímida. O trio seria o David Zaslav, o Bruce Campbell e o Gunnar Wiedenfels, né, tênue e tímida. Então não sei o que ele quis dizer com isso, se eles não estavam animados ali na hora do anúncio, o que é meio óbvio, porque eles sabem que muitas daquelas pessoas vão ser demitidas, né, quando o acordo de fato entrar em vigor, então provavelmente eles não estavam, né, tão animados em falar com os funcionários. Você pode dizer que havia um nível de timidez ao tentar vender a ideia, né, de que maior seria melhor. Outra fonte disse que Zaslav pretendia ser sincero, mas suas palavras pareceram um pouco surdas quando ele disse aos funcionários que os compradores querem a Warner Bros. Discovery por causa de todos vocês, e aparentemente creditou as 2 rodadas de demissões pela melhoria da situação financeira da empresa. E ele continuou, né, para os funcionários, isso foi um lembrete de que provavelmente acontecerá com cortes de empregos previstos se a fusão Paramount e Warner Bros. For concretizada. Uma pessoa notou que estava observando com horror como o David Ellison, né, como esse regime do David Ellison pegou uma faca para a equipe da Paramount Global. As pessoas estão assustadas. Aqui, novamente, é uma pessoa só. Eu estou tentando trazer todas as notícias para vocês aqui. Então esse é o lado dos funcionários da Warner. Obviamente que não é o lado dos acionistas da Warner, que é um grupo totalmente diferente de pessoas. Né, os relatos variam sobre como Zaslav abordou o sucesso recente dos estúdios de cinema de TV, Warner, HBO e HBO Max. Alguns alegaram que ele fez um comentário irritante de que mudamos esta empresa, referindo-se à liderança da Warner Bros. Discovery. Outros disseram que Zaslav deu crédito às equipes individuais pela reconstrução do estúdio de cinema e TV e pela construção da plataforma de streaming. Wiedenfels, que segundo fontes parecia abalado, o que eu acredito, né, porque eles mesmos devem ter visto essa mudança, eles passaram meses brigando com a Paramount, aí do nada você é obrigado a começar a elogiar a empresa, uma empresa que você criticou publicamente durante meses. Então eu entendo, né, o lado humano, digamos assim, tanto do David Zaslav, Gunnar Wiedenfels, etc. A mudança brusca também gerou temores entre os funcionários sobre o futuro da CNN,
que faria parte da Discovery Global, né, como eu já falei para vocês. Ted não precisava do acordo, o país precisava dele por causa da CNN, disse um funcionário da Warner Bros. Discovery, uma provável referência ao comentário dos co-CEOs da Netflix, Ted Sarandos e Greg Peters. Né, ó, o país precisava dele por causa da CNN aqui, né, eles já estão entrando nos motivos políticos ali porque a venda, mas não é o assunto do vídeo de hoje. E aqui, no geral, eles devem ter conversado com várias pessoas, pelo menos aqui eles citaram, né, várias pessoas. A prefeitura, a Town Hall, né, que seria essa reunião que foi feita, foi descrita como constrangedora, com os participantes dizendo que se afastaram dela chocados e derretendo. Aqui deve ser alguma tradução, né, melting, não sei o que talvez seja chorando, sei lá. As pessoas não conseguiam acreditar que não aceitavam perguntas dos funcionários. Então eles fizeram uma town hall sem aceitar perguntas, que normalmente é o ponto de você fazer uma reunião como essa. Incrível como eles estão desconectados. Então aqui ele está falando que a empresa vai ficar maior, mas na verdade a Warner foi vendida, né? Então nada do que o David Zaslav falar depois disso, ainda mais depois de tudo que aconteceu com a Netflix, vai ter muito peso com os funcionários, porque eles sabem que, né, no instalar de dedos do Thanos ali, muitos deles vão ser demitidos. E outro ponto importante que eu vou abordar só aqui no finalzinho do vídeo é que já está sendo falado que na Califórnia eles vão encontrar resistência para aprovar, né, essa negociação Paramount mais Warner Bros. Discovery versus a coalizão dos relutantes. California AG, acho que é o Attorney General, reúne investigação dos estados sobre mega fusão, né, ó, dos estados azuis, que seriam os estados democratas, digamos assim. E eu não sei quem é esse Rob Bonta, né, não conheço, como eu falei, eu não acompanho muitos assuntos de política. Revelou que essa negociação com outros procuradores, que está em negociação com outros procuradores gerais estaduais sobre as preocupações que eles têm sobre a absorção da Warner Bros. Discovery na corporação de propriedade de Donald Trump, bons amigos, tal. Estou conversando com meus colegas. Novamente, eu só queria citar aqui para vocês que eles podem sim encontrar algum tipo de resistência, mesmo dentro dos Estados Unidos, porque, né, não existe unanimidade mais hoje em dia. Então, se um lado está muito satisfeito com a situação, o outro lado, né, da mesma forma que estava acontecendo com a Netflix, agora vai acontecer no sentido contrário. Então, muita gente estava contra. Agora vamos ver, né, se os atores vão falar alguma coisa, se os diretores, ou se todo mundo, né, se o James Cameron vai falar alguma coisa contra essa fusão, ou se ele era somente contra a Netflix. Então, eu acho que é isso, né? A situação continua dando bastante o que falar. Eu tenho mais alguns pontos que eu quero abordar em um vídeo separado, que é a respeito das atitudes que as empresas em si têm tomado depois da negociação. Eu acho que um ponto muito positivo para a Paramount é que a Netflix não vai criar a resistência que a Paramount estava criando para o acordo entre a Netflix e a Warner dar certo, né? Dar errado, quer dizer, que a Paramount estava ali cutucando o tempo inteiro, agindo contra, soltando coisas na mídia, fazendo uma campanha, né, contrária. A Netflix agora eu acho que vai simplesmente se afastar, vai desejar boa sorte e ponto final, né, vai partir para voltar a fazer as coisas ali do dia a dia. Então eu acredito que isso vai facilitar muito a Paramount, o fato dela não ter uma grande inimiga agindo o tempo todo de forma contrária, indo lá fazer lobby, pagando muita gente, pagando advogados, pagando políticos, etc., para agirem contra esse acordo. Então acho que isso seria um ponto muito positivo para a Paramount, que eu acho que vai facilitar. Eu acredito que agora esse acordo vai dar certo, eu acho que a Paramount vai conseguir comprar a Warner e, na verdade, a Warner vai se tornar a empresa maior dentre as duas. Eu acho que a longo prazo quem vai sair perdendo é justamente a Paramount e não a Warner. Então, pessoal, agora, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham, né, dessa situação, o que vocês acham do que o David Zaslav falou. Novamente, eu não vou ficar contra o David Zaslav, porque eu não sei como foi, né, eles poderiam ter feito ao vivo, digamos assim, mostrado para o público, mas pelo que foi mostrado, não acho que foi algo absurdo. Eu acho que os funcionários estavam, sim, meio assustados ali com a informação de que a empresa estava sendo vendida para a Paramount, mas não vi nada de absurdo no que ele falou, como as pessoas aí estão fazendo parecer. Então não concordo tanto assim, mas eu não sei, eu não estava lá, eu não sei qual foi o clima. Obviamente o clima não estava nada positivo. Mas como sempre eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham
digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.